Bom dia, galera. Vamos falar hoje sobre os números racionais. Então a gente tem aqui o seguinte: os números racionais. Que tipo de números são esses? Aqui a gente tem os naturais, os inteiros, e esse verdinho aqui que engloba os naturais e os inteiros dentro formam os racionais. Vamos lá, vamos andando. Antes de qualquer coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, tá certo? Um pouco de história aqui pra gente. Ao longo da história da humanidade, os números naturais surgiram para expressar resultado de contagens. Quando o homem começou o comércio, vender porcos, javali, quando começou a viver em civilizações, começou a nascer a necessidade da contagem. O desenvolvimento da vida em sociedade. Então aí o surgimento do comércio e perceberam que os números naturais já não eram suficientes para representar resultados. Então começaram a nascer números como um quarto, que é a quarta parte, dividir alguma coisa em 4 partes, como representar metade de uma laranja, metade de uma saca, e aí vai. Com a evolução do sistema de numeração, e em particular com o aperfeiçoamento desse sistema que a gente usa, o atual sistema decimal, um matemático chamado Viette, um francês, criou no lugar de frações, um quarto, 0,25, que seria a ideia de nenhuma unidade, menos que um inteiro, 2 décimos e 5 centésimos, saiu dividindo em 10 partes, em 100 partes, como a gente está acostumado a ver hoje. Então, ele criou esse sistema que facilitou muito para que a evolução da ciência prosseguisse, né? Mas não foi o bastante ainda. 0,25, um quarto. Ainda houve a necessidade de criar números negativos. Surgiram os inteiros, e dentro dos inteiros temos os naturais, e depois surgiram os racionais, e dentro dos racionais a gente tem os naturais e os inteiros. Então, que tipo de números são esses racionais que a gente usa no dia a dia? Na receita de bolo, quando a gente começa a falar sobre ingredientes, muitas vezes a gente encontra lá meia xícara, 3 cenouras, todos esses números, os naturais, os negativos, os inteiros, tudo que tem de número que possa ser escrito na forma de uma fração, são chamados de números racionais. A gente tem a forma decimal dele, que é quando a gente fala 1,5 ou 3 sobre 2. Então, assim, temperaturas, 25 graus, isso é um número racional. Então, os números racionais abrangem os naturais e os inteiros. O continente Antártico representa quase 1/10 da área continental do planeta. O continente está coberto de gelo e neve. Durante o ano, esse gelo representa 0,9 de toda a área doce do planeta, ou 9 décimos, se você quiser se representar como uma fração. 9 de cada 10 partes, ou 90 de cada 100 partes. Então, existem várias formas de representar os números racionais. Temperatura, proporção, preço. Aqui o preço da gasolina há muito tempo atrás, né, que hoje a gente tem a gasolina, está em torno de quase R$5 hoje. Preço de alimentos, quando a gente vai pesar, comprar por quilo, aí tem a quantidade em gramas. Aqui, as embalagens vêm indicando, então esses números são números racionais também. Agora, com esses casos aí de coronavírus, a gente tem aqui vários números aqui, o número de casos são números racionais, e também as datas são representadas por números racionais. 10/2. Distâncias, números na forma de potência, todos esses são números racionais. Na verdade, a gente vai ver numa próxima aula os irracionais. É o único conjunto que foge para depois juntar todo mundo e virar os reais.
que são números bem mais complexos, mas quase todos os números que a gente conhece são os números racionais. Aqui a gente tem várias informações sobre a Estátua da Liberdade, 46,5 metros de altura, se contar do pedestal são quase 100 metros, 92 metros, só o nariz mede 1,37 metros, pesa 158 toneladas, todos esses números são números racionais aí. A quantidade de degraus para subir, todas as informações aí, todos esses números de vermelho aí, são números racionais. No judô, a gente também utiliza alguns números racionais para pontuação, um vazari, um ippon, quanto vale cada um. Então a gente tem os números racionais no dia a dia, no cotidiano, bem presente mesmo. Então, ampliando os estudos dos números racionais, a gente tem aqui esses que a gente já conhece, que são os números naturais. Aí a gente cresceu com esse conjunto. Depois dos naturais foi a necessidade de criar os negativos, que a gente chama de inteiros, representado pela letra Z, mas os inteiros já têm os próprios naturais dentro dele. E quando a gente junta tudo isso aí com números que representam metade de 1, 1 meio, ou 0,5, menos 4,9, 3,5, então esses números representam também os negativos, e os positivos representam os racionais. E os inteiros, o zero, todo mundo junto que representa os racionais, representado pela letra Q, de quociente. Que os racionais funcionam como divisão. Quando eu digo 3 meios, eu estou falando 1,5, porque é metade de 3. Então aqui, conceito. Os números racionais são todos aqueles que podem ser colocados na forma de fração. Quociente é a letra Q, né, que eu falei, da divisão de um número inteiro A por um número B. Então, A dividido por B, todo número que possa ser escrito dessa forma, lembrando que não posso dividir por zero, então o de baixo, o B não pode ser zero, é chamado de número racional e representado pela letra Q. Tranquilo, galera? Qualquer coisa a gente vê de novo aí o PowerPoint para tirar alguma dúvida. Então, os naturais, os inteiros, os decimais, as frações, as dízimas periódicas, tudo isso são exemplos de números racionais. Então, olha só como temos aqui uma variedade grande de números racionais. Beleza? Mais exemplos aqui, um paralelo. Se eu chamasse o Brasil de um conjunto único, ele seria, sendo os racionais, poderia dizer que algumas regiões seriam dentro do Brasil, seriam os inteiros e os naturais. Olha, 6 mais 2, 6 dividido por mais 2, mais 6 dividido por mais 2, ou 6 dividido por 2 simplesmente, é igual a 3. 6 dividido por 2 é 3, e 3 é um número racional. Também é natural, se eu perguntar, 3 é um número natural? É. 3 é um número inteiro? É. 3 é um número racional? É. Então ele leva esses adjetivos aí. E menos 0,8. Menos 0,8 também pode ser escrito como 4/5, que é menos 0,8, que é um número racional, e também é um número decimal. Então, decimal, natural e inteiro, todos são números racionais. 1 dividido por 3 daria 0,66666, que é uma dízima, que é um número racional também. Dízima periódica, quando tem um período que se repete, é um número racional também. Então, os racionais são quase tudo que a gente conhece. Mais tarde a gente vai ver que raiz de 2, o número π, são números que não são dízimas, mas eles vão até o infinito, sem se repetir. Aí são números bem esquisitos, são irracionais. São os que estão fora desse conjunto que a gente
está falando aqui. Quando dividimos um número inteiro A por outro número inteiro B, obtemos um número racional. A letra Q, derivada da palavra inglesa quotient, que significa quociente, já que o número racional é um quociente de dois números inteiros. Então, quem representa é a letra Q. A gente até já falou sobre isso. A representação na reta numérica, menos 3,5, está entre menos 3 e menos 4. Menos 0,1 estaria lá no iniciozinho dos negativos, andando para a esquerda. 2,2 um pouquinho depois do 2, ó. A localização desses números aí, que seria 22 décimos, ou 0,1 seria negativo, seria 1 décimo negativo, certo? Transformações entre as formas de fração decimal e de número decimal. Então aqui a gente tem 5 décimos, tem um zero aqui, não é? Então eu posso dizer que vai ser uma casa decimal aqui, ó. 0,5 décimos seria 5 dividido em 10 partes, que vai dar menos do que uma unidade. E se eu tiver 50 dividido em 10 partes, eu teria 5 unidades. Se eu tivesse 10 dividido por 10, teria uma unidade. Então se eu tivesse R$5 para 10 pessoas, cada pessoa ia receber 50 centavos. Que eu posso representar, então, da seguinte forma. Quando tem um zero aqui, ó, dividindo por 10, eu tenho uma casa decimal aqui. Se tivesse assim, 1,3, vou ter uma casa decimal. Como é que eu escrevo isso? 1,3, 13 décimos. 1,3 seria, então, 13 décimos. Tem um zero, uma casa decimal. Se eu tivesse agora 2 zeros, 83 centésimos, então eu ia ter 2 zeros, ia ter 2 casas decimais aqui, ó. Então o número que tem 2 casas decimais é representado como algo sobre 100. Bem tranquilo isso aqui. Se tivesse 3 zeros, então eu ia ter 3 casas decimais. Se tiver 19 milésimos, eu tinha que ter algo desse sentido aqui, ó, 0,019. Então eu teria 3 casas decimais aqui, porque 1000 tem 3 zeros. Beleza? Então, ó, 647 milésimos tem 1000 tem 3 zeros, então eu teria que ter um número com 3 casas decimais. Seria 0,647. Para se transformar uma fração em decimal, em um número decimal, escreve-se o numerador da fração com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Então, casa decimal está associada a 10, uma casa decimal, 100, 2 casas decimais, 1000, 3 casas decimais. Tranquilo? Se o número for inteiro, quando a gente fizer essa divisão, vai acontecer isso aí. 0,3, por exemplo, ele tem uma casa decimal, então seria 3 sobre 10. Porque 10 tem um zero, então são 3 décimos. Se tiver 1,7, uma casa decimal, então seria 17 décimos. 17 décimos, uma casa decimal. Isso aqui ficou configurado de forma errada, a gente depois dá uma ajeitada nisso. Aqui tem 3 casas decimais, então eu vou dividir por, vamos lá, por 10, por 100 ou por 1000, 3 casas decimais. Aí você lembra, 1000 tem 3 zeros, então seria 31 milésimo. Teve uma trocazinha aqui, vamos ajeitar isso aqui, seria 31 milésimos. Vamos lá, aqui, ajeitando aqui rapidinho. Às vezes passa uma besteirinha. 31 milésimos. Vamos gravar aqui para não aparecer mais algum erro desse. Beleza? Pronto, vamos lá. Voltando então para a apresentação. Como transformar frações em decimais? Aí basta dividir o numerador pelo denominador. Por isso que tem a palavra quociente, que vem de divisão. Então, quando a gente fala 5 quartos, você tem que dividir 5 por 4. Como é que você faz essa divisão? Quantas vezes 4 cabe dentro de 5? Não cabe uma só vez.
não cabe 2, por exemplo. Então eu vou botar 1 aqui, cabe uma vez. E 1 vezes 4 é 4. Ficaria faltando uma unidade. Uma unidade para dividir em 4 partes, quem já sabe, 0,25. Quem não sabe, faz o quê? Transforma aqui em 10 décimos. Aí dividido por 4 dá 2. Põe a vírgula, porque se transformou em décimo, não tinha o zero para baixar, então sou obrigado a pôr a vírgula. Aí, 2 vezes 4, 8 décimos. Para 10 décimos, sobram 2 décimos, que é a mesma coisa que 20 centésimos. Já estamos na casa dos centésimos. E fechamos com o 5. 5 vezes 4, 20 centésimos. Para 20 centésimos dá 0. Então, 1,25 negativo, porque menos dividido por mais, a gente já viu a regrinha, sinais diferentes, resultado negativo.